Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 2 de março de 2025, domingo passado na fala eu falei 2024, mas no texto vem escrito a data certa. Hoje é o primeiro domingo do mês, sendo assim, nós estaremos realizando a ceia do Senhor, se o Senhor nos permitir. E se o Senhor te convidar também a participar conosco, separa sua taçazinha de suco de uva, seu pedacinho de pão, e participe conosco. Amém? Vamos estar orando. Deus e Pai, coloco a mim, a Jandira, esse e essa que está assistindo, ouvindo. Peço que o Senhor leve nossos pensamentos cativos à obediência a Ti, para que a gente não venha dispersar, mas também para que a gente possa, Deus, absorver tudo que o Senhor tem para nós. Sim, ó Deus, na autoridade que me dá dos altos céus, faço cair por terra toda tentativa dos homens e das trevas de impedir a realização deste culto, a transmissão deste culto, e que esse culto chegue a quem o Senhor quer que chegue, em nome de Jesus. Eu marquei o encontro com Deus neste santo lugar de oração. Teu amor é real, tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Onipotente Deus, de graça e misericórdia, és bem-vindo neste lugar. Deus está aqui, aleluia. Deus está aí, aleluia. Tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir, tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir. Nós estamos fazendo apenas um momento de oração, e nesse momento nós estamos aglobando tudo. Se você agora nesse momento colocar a tua petição em pensamento, o Senhor responde. Ele está aí com você, Ele contempla o teu pensamento. Mas se o Espírito Santo te convidar no ato profético, que você envie a tua petição até nós, através desse canal que você está com Ele. Se você estiver no YouTube e não tiver condições, aí você vai até ali no Face, no Apóstolo Carlos Ferreira, e manda para a gente pelo Message, que nós vamos estar transformando em papelzinho e colocando nessa caixinha. No devido momento nós vamos estarmos queimando para poder agradecer a Deus pelo feito dele. Amém? Deus e Pai, coloca a minha, Jandira, esse e esta na tua presença. Que a petição que está sendo feita por este, por esta agora, Pai, seja contemplada por Ti. Cada pedido de oração que você quer na mão direita, ó Pai, seja contemplado por Ti. Cada pedido de oração que está nessa caixinha que ainda não foi respondido, seja contemplado por Ti. Eu lhe peço, Deus, que o Senhor responda segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, segundo o Teu propósito. Coloque também, Senhor, as necessidades, a crise financeira, minha, da Jandira, deste e dessa que está assistindo, ouvindo, do MBATS como um todo, em especial aquela Ministério, Mensagem do Espírito Santo, com o livro A Mensagem do Espírito Santo e com a minha autobiografia,
Também coloco o ateliê da Jandira, ó Deus, com tudo que envolve o ateliê dela. Que o Senhor possa estar, Senhor, fazendo cumprir aquela proposta do Senhor, aquela promessa do Senhor, aquele desejo do Senhor, ó Pai. Estamos seguindo a tua direção, Senhor. Opera, realiza, age. Sim, ó Deus. E desde já te agradeço, ó Deus, por tudo que tem feito, por tudo que está fazendo, por tudo que quer fazer no ministério, no ateliê, na minha vida, na vida da Jandira e na vida dessa que está assistindo, ouvindo, em nome de Jesus. Amém? Palavra de Deus que o Senhor colocou no meu coração para falar hoje é sobre adorar somente a Deus. Adorar somente a Deus. Existe uma polêmica que levantaram que quando você adora o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você está adorando 3 deuses. Isso é muito teológico, apenas de doutrina, apenas de falácia. Porque o próprio Senhor Jesus diz: sejam batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A presença da Trindade é vista no Velho e no Novo Testamento. Um dia eu pretendo trazer uma mensagem sobre a Trindade. Então, quando você fala do Pai, quando você fala do Filho, quando você fala do Espírito Santo, você não está dizendo simplesmente adorando 3, mas os 3 são um. É a Trindade, é um mistério. Mas aqui a palavra quer dizer sobre a adoração a Deus. Deuteronômio nos mostra que o primeiro mandamento que o Senhor colocou, daqueles 10 mandamentos que todo mundo conhece, o primeiro fala sobre isso. Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio 5, versículo 6. Deuteronômio 5, 6 diz o seguinte: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não façam para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem prestem culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até a 1000ª geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Uma vez uma pessoa entrou em polêmica falando comigo assim: não, eu não adoro, eu venero. Adoração, veneração, uma autoestima exagerada, uma colocação indevida de seja quem for, morto ou vivo, significa outros deuses. Tem pessoas que endeusam o pastor, a liderança, endeusam o cantor, tem pessoas que endeusam o cônjuge, tem pessoas que endeusam os filhos, tem pessoas que endeusam os pais. Não pode ter nada, 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 nada acima de Deus. Se o seu coração, a sua vida, ela tem algo ou alguém igual ou superior a Deus na sua escala de valor, este algo ou este alguém é objeto de idolatria. E o interessante é que ele fala assim, que não faça imagem nada do que está no céu, na terra, debaixo da terra, nada. Nada que faça menção da pessoa de Jesus, nada que faça uma menção da pessoa de Deus, nada que faça menção da pessoa do Espírito Santo, nada. Muito menos adorar anjos, que é um ser inferior a Deus, e muito menos adorar a seres humanos, e muito menos adorar anjos caídos, demônios, em suas horchas.
Mas é interessante que no capítulo 6, versículo 4, ele diz, 6:4, escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Essas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Vocês a inculcará a seus filhos, quer dizer, ensinará, colocará lá na mente dos filhos. E delas falará quando estiverem sentados em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e vocês lhe serão por frontal entre os olhos, e elas lhe serão por frontal diante dos olhos. E vocês a escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Não é colocar uma imagem, não é colocar nada, mas colocar o texto dos 10 mandamentos, para lembrar. Para lembrar que não se deve fazer culto a ninguém, a não ser a Deus. Mas o interessante é que nessa passagem ele fala que é com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Isso envolve uma adoração a Deus mentalmente, abertamente, conscientemente, livremente, uma adoração sadia, consciente, mas de coração, de sentimento, algo profundo. Mas o interessante é que fala que é com toda a sua força. Aí já diz também algo que tem a ver com o seu corpo. Então você tem que usar corpo, alma e espírito para adorar a Deus. Quando fala em corpo, a gente costuma ficar muito preguiçoso para levantar de madrugada. Exige um esforço muito grande na nossa alma. Tem pessoas que têm uma preguiça tão grande, não é questão de doença, está passando mal, ou então tem preguiça de levantar, ficar sentado em pé, louvando a Deus. Não é proibido louvar a Deus sentado, mas uma irreverência muito grande a pessoa não levantar por preguiça. Por outro motivo não é por preguiça. Aí você se esforça e vai. Nas igrejas pentecostais, nas igrejas avivadas, nas igrejas renovadas, as pessoas usam as palmas, usam o dançar, usam o corpo, porque é com todo o teu corpo, toda a sua força. No seu dia a dia, a sua vida tem que ser uma vida de oração. Uma vida de oração nesse sentido, de você extravasar o seu corpo, de você liberar a sua alma, de você colocar à disposição do teu espírito a única pessoa que é digna de ser louvada. É isso que esse passagem quer dizer. Não poupe esforço, não poupe intensidade. Mas algo interessante que é tão fácil as pessoas louvar a Deus quando a situação está boa. Tem pessoas que têm a mania de dizer: se o seu coração está em paz, é porque Deus está na situação. Mas a tua própria palavra diz que o coração é enganoso. Muitas das vezes o coração está agitado e Deus está na situação. Tem outras pessoas que dizem que para onde a multidão está indo, a vontade de Deus está sendo feita. E ao contrário, você vê que os profetas na Bíblia, no Novo e Velho Testamento, sempre vão contra a multidão. E quando você está em paz, as coisas estão tranquilas, Deus está no caminho. Jeremias foi o profeta que ficou ali em Jerusalém todo destruído, enquanto Ezequiel ficou com o povo exilado liberando no rio, e Daniel ficou ali no palácio babilônico, e Jeremias viu uma devastação, viu uma desolação, foi chamado de profeta chorão. Ele escreveu Lamentação, o livro de Lamentações, ao ver Jerusalém destruída. Mas Jeremias viu Deus naquela situação. Então nem sempre, porque as coisas estão tranquilas, em paz, e está acontecendo, que é Deus. Mas tem pessoas que só conseguem louvar e adorar a Deus quando tudo vai bem. Quando as coisas apertam, eles não adoram a Deus, eles gritam por socorro a Deus, que é diferente.
Na hora que você está numa necessidade, você clama, Senhor, tem misericórdia de mim, como aquele cego Bartimeu. Não é a mesma coisa que aquele cego Bartimeu que se prostrou diante dele depois que foi curado. Enquanto ele estava necessitado, ele clamava. E quando ele foi curado, ele louvava. E as pessoas costumam ter esse problema. Quando precisa de Deus, quando está no sufoco, eles não adoram a Deus. Eles pedem socorro a Deus. Mas você deve orar a Deus em toda e qualquer circunstância. Uma clássica que tem aqui está em Daniel, livro de Daniel, capítulo 3. Ela é muito interessante. Eu e minha esposa estivemos lendo essa semana. Na hora que eu estava lendo essa passagem, Deus tocou muito no meu coração. Livro de Daniel, capítulo 3. Daniel foi separado por Deus. E juntamente com Daniel, 3 amigos deles estavam na mesma visão, na mesma intensidade, no mesmo nível de adoração de Daniel. Não sei se mais ou se menos, a Bíblia não mede isso, apesar de que tem um trato especial de Deus com Daniel, mas não foi menos de Deus com esses amigos. E aconteceu algo que a adoração desses amigos foi provada. Aí Daniel, capítulo 3, Daniel 3, versículo 1 a 18. Daniel 3, de 1 a 18. Deus nos mostra nessa passagem qual a importância de adorar a Deus, somente a Deus, independente de toda e qualquer circunstância. Diz o seguinte, Daniel 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província, para que viesse a cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então reuniram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para celebrar a cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvir o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles, de todo tipo de música, vocês se prostrarão e adorarão a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Então foi assim uma orquestra gigantesca, um som assim, estremecedor que tem que ser tocado e o povo se prostrar na imagem. Quem não prostrar e não adorar a imagem será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: que o rei viva eternamente. O Senhor, ó rei, deixou um decreto, ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira,
da gaita de foles e de todo tipo de música deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. A uns judeus, homens judeus, que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens fizeram por causa do Senhor, ó rei, não prestando culto ao Deus do rei, aos deuses do rei, nem adorando a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhe disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês não estão prontos, agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvir o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de fogo, prostrem e se adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorar, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Aqui deixa bem claro que eu não vou adorar somente a Deus circunstancialmente. Ah, se Deus me prosperar, eu vou seguir somente Deus. Ó, se Deus me der uma esposa, eu vou seguir somente Deus. Ó, se Deus... Não, a coisa não é assim. Fica bem claro, rei, que se o nosso Deus quiser nos livrar da sua mão e dessa fornalha, ele nos livrará. Mas se ele não quiser livrar, fica ciente que a nossa atitude é uma só. Nós não vamos prostrar. Uma coisa é o querer de Deus, outra coisa é a sua atitude. A sua atitude perante a adoração a outros deuses ou somente a Deus não tem nada a ver com o que Deus vai fazer ou deixar de fazer na sua vida. É uma questão muito clara de consciência. Você não adora a Deus porque Ele faz alguma coisa. Você adora a Deus porque Ele é o que Ele é. Tem uma música que diz que eu não adoro pelo que Ele faz. Eu agradeço o que Ele faz. É diferente. Agora, quando você levanta as mãos e adora a Deus, você fala: Senhor, Tu és Deus, Tu és poderoso, Tu és onipotente, onipresente, onisciente. São atributos de Deus, que já existia com Deus antes da fundação do mundo e vai continuar existindo com Deus mesmo depois. Quer Deus faça alguma coisa por você, ou quer Deus não faça alguma coisa por você, Ele é aquilo que Ele é. Então a adoração, ela parte pelo princípio simples e único. Eu conheci a Deus, o Deus único, e somente a Ele eu adorarei. Por quê? Porque somente Ele é digno de ser louvado. E eu vou levantar aqui todos os atributos de Deus na adoração. Eu vou falar tudo que Deus tem, tudo que eu conheço de Deus, todas as qualidades, todas as majestades, todo o mover de Deus. Por quê? Porque somente a Ele, unicamente a Ele, todo louvor, toda honra, toda glória, não apenas agora, antes e para todo sempre. É algo que faz parte da presença de Deus, independente de qualquer situação, independente de qualquer contexto. Você vai entender que Deus é Deus na sua vida, e Ele é um Deus que mexeu, Ele é um Deus que trabalhou, Ele é um Deus que colocou um marco sobre a tua vida, e por isso
você reconhecendo isso, você o adora. Você não vai adorá-lo se ele fazer ou deixar de fazer. Você vai adorá-lo porque você o conheceu. Quem conhece a Deus, adora a Deus. Quem não conhece a Deus, adora qualquer Deus. É bem diferente. Olha para vocês verem aqui algo estranho e diferente. Os discípulos foram poupados por Deus. Olha aqui em Atos capítulo 5. Olha como que é interessante esses detalhes. Atos capítulo 5, versículos 6 a 10. Atos capítulo 5. Não, Atos capítulo 5, 17. Versículo 17. Conta algo interessante que fala o seguinte assim, ó. Levantou-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isso é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e diga ao povo todas as palavras dessa vida. Foram presos todos eles, estavam ali encarcerados. Deus, de uma maneira sobrenatural, tirou todos eles da prisão e depois mandou eles de novo naquele lugar onde que estava a pregar. Mostrando para os discípulos que, independente de qualquer coisa, Deus estava ali com eles. Eles não tinham que temer situação nenhuma. Isso foi motivo de louvor, intenso louvor. De uma forma sobrenatural, chega um anjo e liberta todos eles. Aí você vai continuar a história aqui, fala que quando chamou os soldados para buscar eles, cadê eles? Não está aqui. Aí já estava a reunião marcada, e onde que eles estão? Aí chega um soldado e fala assim, estão lá no templo, pregando de novo. Aí mandaram lá buscar eles, voltaram eles, mas eles não passaram a noite na cadeia. Motivo suficiente para você poder louvar a Deus. Senhor, mas que libertação tremenda essa que o Senhor fez conosco. Mas o engraçado é que aqui no capítulo 7, algo parecido aconteceu, mas o desfecho foi diferente. Estevão, capítulo 7, versículo 54. 7,54, depois que Estevão fez o mesmo que os discípulos do Senhor fizeram. Ah, mas ele não fez isso, aconteceu com Estevão, porque Estevão não era apóstolo. Não, Deus não faz exceção. O que aconteceu com Estevão? Ao ouvir isso, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos ao céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita do Pai, de Deus. Então disse: eis que eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé diante de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele, expulsando da cidade o apedrejaram. Estas testemunhas deixaram a capa dele aos pés de um jovem chamado Saulo, que depois se chama Paulo. E quando os apedrejavam, Estevão estava orando, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Olha para vocês, e depois de que ele disse isso, morreu. E Saulo consentia com a morte de Estevão. Olha para vocês verem que, ao contrário daquela situação em que todos saíram da cadeia, esse aqui não. Esse aqui foi morto. Porque para Deus a morte não é como a gente vê. A morte para Deus ela não é uma punição. A morte para Deus ela não é trágica. A morte para Deus ela não é a pior coisa do mundo. Para Deus a morte é uma transição. Morrer sem Deus é trágico, mas morrer com Deus é uma recompensa. E Estevão viu
Na hora que Estevão viu aquele céu aberto, ele falou assim, ô glória, estou indo para lá. No meio de uma tribulação, ele louvou a Deus. Da mesma forma que os discípulos louvaram a Deus por ter sido libertos, os apóstolos, aqui também. Você fala assim, mas a situação de Estevão é diferente, porque Estevão, ele não, né, não era apóstolo. Mas olha só para você ver aqui, em Atos capítulo 12, o que aconteceu com dois apóstolos. Será que um era digno de louvar a Deus e o outro não? Olha para vocês verem aqui, Atos 12, versículo 1 ao 11. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, um dos apóstolos. Daqueles 4 primeiros apóstolos, foi um dos primeirão. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. E depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, e assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Todos os cristãos estavam orando. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, presos com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo, levanta-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou, coloque o cinto e calça as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais, põe a capa e cinja, e siga-me. Então, saindo Pedro, o seguiu, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E, saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei que de fato o Senhor enviou o anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Olha para vocês verem que da mesma forma que sobrenaturalmente o anjo apareceu e livrou todos os apóstolos, aqui, pela primeira vez fala sobre a porta automática. Chegaram perto da porta, a porta automaticamente se abriu. Olha para vocês verem que muitas sentinelas, cada canto tinha um grupo de 4, passou por todos. Por que não fez isso com Tiago? Tiago era apóstolo igual Pedro. A vontade de Deus é uma coisa. Mas tanto Pedro adorou a Deus, como Tiago adorou a Deus. Porque a adoração é independente de qualquer circunstância. Você fala assim, mas Pedro era especial. Tiago era apóstolo, mas Tiago era diferente. Era diferente. Não, olha para vocês verem aqui também algo interessante. Entre Pedro e João, lá no Evangelho de João. No Evangelho de João, capítulo 21, você vê também a vontade de Deus sendo estabelecida por um e estabelecida diferentemente por outro, e todos eles sendo dignos de louvar a Deus. Tanto ali Estevão era digno morrendo, os apóstolos eram dignos sendo protegidos, Tiago foi digno morrendo, Pedro foi digno sendo protegido. Agora sobre Pedro e João. Então, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 18.
depois que Jesus fala com Pedro sobre um propósito, sobre o ministério dele, 18 fala o seguinte: em verdade lhe digo, que quando era mais jovem, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, quer dizer, ele ia ter uma vida longa, estenderá a mão e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: segue-me, adora-me, independente de qualquer coisa. Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este, que é o João? O mesmo João que escreveu o livro de Apocalipse, que escreveu as cartas de João, que escreveu o Evangelho de João. Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, segue-me. Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quem escreve aqui é o próprio João. E fala: olha, Deus não falou que eu vou ficar vivo a vida inteira, mas se eu quero. O querer de Deus na vida de uma pessoa não é o mesmo querer de Deus na vida de outra pessoa. Mas o que Deus quer realizar na minha vida, o que Deus quer realizar na sua vida, não tem nada a ver com a sua atitude para com Deus. Qual que é a sua atitude para com Deus? É o primeiro mandamento e o maior. Adorarás o teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua vontade. Pedro aqui recebeu informação. Pedro morreu. A história diz que ele morreu e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Ele não se sentia digno de ficar no mesmo tipo de morte que Jesus morreu, assim diz a tradição, não está na Bíblia. Mas João foi o último discípulo, o último apóstolo que Jesus constituiu aqui na terra a morrer. Foram morrendo todos. Deus trouxe Saulo, transformou Saulo em Paulo, um Paulo apóstolo, morreu também. Depois que morreram todos aqueles que conheceram Jesus, estava lá quem? Único? João. Dizem que João, alguns historiadores falam que João foi preso na ilha de Patmos. Outros dizem que não. Outros dizem que de uma maneira boa e espontânea, João foi para a ilha de Patmos, se escondeu na ilha de Patmos para não ser achado. Depois que aconteceu aquela perseguição, João saiu da ilha de Patmos, onde teve a visão de Apocalipse, e João viveu entre os cristãos até e morreu de velhice. Não está na Bíblia. Segundo a tradição, João morreu de velhice. O último dos discípulos a morrer foi João. João tem mais motivo de adoração que Tiago, que morreu logo no início. Logo começou a perseguição, pouco tempo depois da morte de Jesus, não. João tem mais motivo de adoração que Estevão, que nem o título de apóstolo teve, não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu o adoro pelo que ele é e não pelo que ele faz. Eu confesso para vocês que antes de conhecer Deus da maneira que eu conheço agora, porque Deus sempre se revelou a mim, desde a minha infância, eu tinha uma convicção muito grande que eu iria morrer jovem, no máximo aos 20 anos. Um amigo faleceu, tragicamente, acidente de moto. Eu estava com meus 21 anos. Foi para mim como se ele tivesse pego a minha oportunidade.
Isso trouxe um problema muito sério para o meu emocional, para a minha pessoa, para o meu intelecto. Quando veio o Evangelho a mim, o Evangelho Rema, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, uma das coisas que Deus mais trabalhou na minha vida foi isso. Só que eu fui entender que a morte, para aqueles que servem a Deus, tem muito mais valor do que para aqueles que não servem a Deus, aqueles que não conhecem. Então o crente ele não pode de maneira alguma ter medo da morte, e sim almejar partir deste mundo. E eu, em obediência, eu fiz. E eu confesso para vocês que eu tinha um desejo ardente de não passar de 60 anos. Passei lá dos meus 20, esperava não passar dos 60. Alcancei os 60, esse ano faço 62. Eu não vou deixar de adorar a Deus porque eu não fui com os 60. E graças a Deus que eu não fui com os 20, que eu não tinha ainda me rendido aos pés do Senhor. Mas uma coisa é certa. O tempo que o Senhor me deixar aqui nessa vida, e eu espero que não seja muito demorado, porque eu creio e estamos anunciando que Jesus está às portas, ou para levar a igreja coletivamente, ou para nos levar individualmente, que não tarde, mas enquanto eu estiver aqui, o que eu devo fazer? Adorar a Deus. Independente das circunstâncias, adorar a Deus sobre todas as coisas. Depois que eu partir e estiver com Deus, eu vou adorar a Deus. Aqueles que partirem ser Deus, que for lançado ali no lago, ser lançado no mar do esquecimento, vai ficar eternamente lamentando não ter conhecido Deus, não ter se prostrado a Deus. Mas aqueles que estão com Deus vão adorar a Deus eternamente. A adoração a Deus, ela tem início. Quando é que começa a adoração a Deus? Quando você conhece Deus. E quando termina a adoração a Deus? Quando você não tem. Porque se você partir, você vai continuar adorando. Então a adoração tem início, mas não tem fim, é vida eterna. Aí eu falo para você, qual o motivo então que levou você a desviar dos caminhos do Senhor? Algo interferiu essa sua adoração a Deus. E eu te convido agora, retorna para o caminho de Deus, reconheça Deus, independente da situação, e volte a adorar. Ora após mim. Senhor Deus, diga comigo. Reconheço que muitas vezes contemplei os meus erros, contemplei os erros dos meus irmãos, não entendi os teus propósitos e afastei de ti. Arrependido eu volto. Peço perdão da minha falta. Peço que o Senhor me ajude a voltar a ter comunhão com meus irmãos. Em nome de Jesus. Você que não entregou sua vida a Jesus, eu te confesso que eu achava que eu conhecia a Deus inteiramente. Deus me conhecia e eu tive muitas experiências com Deus antes de entregar minha vida para Ele. Mas é incomparavelmente menor a grandiosidade de você conhecer a Deus e servir a Deus depois que você entrega a sua vida a Ele. Faça isso como eu fiz, um ato de fé. Ora, diga o seu nome, eu vou dizer o meu. Fala o seguinte: eu, Carlos, falo o seu nome, reconheço que muitas vezes, por pensamentos, por palavras, por atitudes e até por omissão, eu entristeci o coração de Deus. Peço perdão agora. Também reconheço que eu não consigo conduzir minha própria vida, nem ser espelho para as pessoas que eu amo. Por isso eu coloco a mim, tudo que eu tenho, todos que eu amo, aos teus pés, para o Senhor fazer o que o Senhor bem quiser. Também peço que o Senhor escreva meu nome no livro da vida. E a partir de agora, de uma maneira consciente, reconheço Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Vou orar por vocês agora. Deus e Pai, coloco este e essa que aceitou o Senhor como Senhor e Salvador. Coloco este e essa que voltou para os teus caminhos e tua presença. E peço, Senhor, que o Senhor faça uma obra maravilhosa na vida deles. Que eles possam cada vez mais e mais adorá-lo. Não pelo que ele faz, mas pelo que ele é.
Que eles venham conhecer quem o Senhor é cada dia mais, mais e mais. Em nome de Jesus. Amém? Vamos agora estar partindo para a segunda parte. Hoje é dia de ceia do Senhor. Nós vamos abrir aqui, ali, em 1 Coríntios, capítulo 11. Você pode pegar a sua taça de suco, pode pegar o teu pão. 1 Coríntios, capítulo 11. Paulo dá uma instrução interessante sobre a ceia do Senhor. Diz o seguinte, 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Esse é meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. Muito interessante que quando você participa da ceia, você lembra do que o Senhor fez na cruz. Mas você também vai fazer ele sempre até que o Senhor venha. Vigiando e anunciando que o Senhor está à porta. Toda vez que você participa da ceia, você lembra: o Senhor está às portas, o Senhor está vindo. Então a ceia do Senhor é um memorial para lembrar do que o Senhor fez. Mas também a ceia do Senhor é um alerta para lembrar do que Ele vai fazer. O Senhor na cruz pagou o preço. O Senhor está voltando para buscar aqueles vigilantes. Ele não vai buscar aqueles que aceitaram Jesus como Senhor Salvador, não. Muitos salvos onde ficar. Existe um livro muito famoso, conhecido, Os que Ficaram para Trás. Vai ter líderes, presbíteros, apóstolos, ministros de louvor, e vai uma lista grande de profetas que passarão pela grande tribulação, acreditando que o Senhor vai vir buscar todos, ou achando que está preparado, mas já está no esquecimento, já desviou há bastante tempo, e não retornou e não consertou. Salvo não vai passar a eternidade sem Deus, mas não vai experimentar a festa da boda, porque a festa das bodas, que está sendo preparada, vai estar realizando no céu, no momento em que a grande tribulação estiver acontecendo na terra. Então, no momento da ceia é um momento de reflexão, em que a gente lembra: o Senhor está às portas, o Senhor está voltando. Mas diz que o Senhor levantou o cálice, levantou o pão e deu graças. Levanta o teu cálice, levanta o teu pão, que eu vou consagrá-lo e dar graças agora. Senhor Deus, Pai eterno, coloca o pão e o cálice do irmão e da irmã que está assistindo, ouvindo. Coloca este pão e este cálice que aqui está na minha mão, na autoridade que me desce dos altos céus, como embaixador do Senhor aqui na terra. Eu consagro eles ao Senhor. Que o mundo espiritual, ao ver estes pães, ao ver estes sucos, não veja um elemento, pão e suco, mas veja o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário e o pão do Cordeiro. Que ao comermos e bebermos este pão, que no mundo espiritual é o corpo de Cristo, e este sangue no mundo espiritual é o sangue de Cristo, vem trazer cura ao nosso corpo físico, vem trazer cura à nossa alma e venha fortalecer o nosso espírito. Em nome de Jesus. Amém? Mas algo interessante ele diz aqui, continuando no 27. Por isso, versículo 27. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos, muito doentes, e não poucos os que dormem. Quem quando fala a palavra dorme aqui, são desviados. Ele adormeceu na caminhada. Quando fala a palavra aqui,
doentes. Só que as pessoas que andam no evangelho cheias de macacoa, não conseguem dar um bom testemunho. Por quê? Porque a conduta deles não é condizente com a palavra de Deus. É cheio de... E quando fala aqui fracos, são aqueles que não estão doentes. Eles não dormiram. Mas é aquele crente que tem uma dificuldade muito grande de fazer a vontade de Deus. Que tem uma vontade muito grande de andar na vontade de Deus. Uma fraqueza tal que ele anda no evangelho quase que arrastando. Uma obediência forçada. Muitas das vezes uma obediência até com medo da punição e não uma obediência de adoração. Como aconteceu com Mesaque, Sadraque e Abednego, que independente de qualquer coisa continuou. Esses fracos é aqueles que estão obedecendo a Deus, mas com muita dificuldade. Os doentes é aqueles que estão caminhando, mas estão prestes a cair. E os que dormem é aqueles que afastaram. Mas por quê? Muitos dos casos é porque participa da ceia do Senhor de maneira indigna. Indigna. Trata esse momento como qualquer coisa. E o Senhor deixa bem claro. Examine a si mesmo. Não é só no momento da ceia que você deve examinar a si mesmo. Você deve examinar constantemente. Eu e minha esposa, em tudo que a gente faz, a gente levanta a mão para cima, agradece a Deus. A gente vai fazer alguma coisa, a gente pede a proteção a Deus. À noite a gente ora, agradecendo a Deus. De manhã a primeira coisa que a gente faz é um momento de adoração, de reflexão sobre Deus. Mas um momento específico que nós coletivamente como crentes reunimos e fazemos é ter um exame de consciência coletivo. Mas até pouco tempo atrás, os crentes que não tinham essa mente limpa, não participavam da ceia. E a palavra diz o contrário, examine e participe da ceia, porque o Deus de perdão está aqui. Vamos tirar um minutinho para a gente poder pedir perdão a Deus e depois participemos todos da ceia, porque o Deus de perdão está aqui. Vamos pedir a Deus em nome de Jesus. Eu não sei qual foi o seu pecado. Eu não sei qual foi a sua petição de perdão a Deus. Mas se você crê no Deus de perdão, como eu creio, você está apto a participar da ceia. Aquilo que você vai ter que consertar por causa desse erro que você fez, ele pode ser feito no dia de hoje, pode ser feito amanhã, pode ser feito daqui a um mês, um ano, porque vai depender das circunstâncias, da situação. E é o Espírito Santo que vai te tocar, é o Espírito Santo que vai te moldar, é o Espírito Santo que vai te mostrar como e quando você deve consertar. Mas para com Deus é algo instantâneo. Pediu perdão a Deus, como Deus mesmo falou na cruz para aquele homem, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É algo imediato, pediu perdão a Deus, você está apto a participar da ceia. Isso não quer dizer que você não vai ter que consertar aquilo que foi o motivo. Coloca na presença do Espírito Santo para o Espírito Santo te ajudar você a consertar, a participar. Vocês têm que estar bem com Deus. E ao pedir perdão a Deus, você está bem com Deus, você pode participar da ceia. Então vamos agora separarmos para participarmos juntos da ceia do Senhor. Unânimes, juntos, comamos e bebamos em nome de Jesus.
nós juntos comemos e bebemos. Nós todos fizemos uma oração aceitando Jesus como Senhor e Salvador. E aqui é a menção que faz lembrar. Aqui estava o pão, aqui estava o suco. Não tem mais o pão, nem tem mais o suco. Está vazio. Mas ao comer do pão e ao beber do suco, nós levamos para dentro aquilo que comemos e bebemos. A mesma coisa quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Jesus foi colocado na cruz, tirado na cruz. Jesus foi colocado no túmulo, espontaneamente saiu do túmulo. Mas ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador, Ele entra no teu coração e habita em ti. Da mesma forma que esses produtos, o líquido e o pão, entraram e deixou vazio os vasilhames, assim Jesus se esvaziou da cruz, do túmulo, para habitar em ti. Amém? Vamos estar agora entregando a bênção apostólica. Faço lembrança para vocês que nós estamos no Facebook, no Apóstolo Carlos Ferreira. Nesse canal você pode fazer contato conosco, fazendo pedido de oração. Tem algumas pessoas que pedem o meu zap, eu não passo o zap para ninguém. Eu creio que o ministério que Deus colocou no coração meu e da minha esposa, o ministério apostólico, é de fazermos esse culto, colocar no Face, colocar no YouTube, para que qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, possa não apenas absorver e aprender, como também passar para frente. Seja um líder, passar a mensagem para frente, é um suporte para que essa liderança possa também estar levando essa mensagem para outras pessoas. Ali no Facebook, o tema no YouTube é Ministério Batista Apostólico Toque Shofar. Tem 3 canais. 2 deles exclusivamente sobre a volta de Jesus. E esse último, que eu coloco o Ministério Batista Apostólico Toque Shofar Culto, tem a mensagem sobre a volta de Jesus e também tem os cultos que eu realizo. Vai aí. Se você se inscrever no YouTube, eu vou ter condições de fazer um culto online quando eu voltar ao meu celular. Eu preciso ter um número X de inscritos. Mas que o Senhor esteja abençoando, independente de qualquer coisa. Vou estar agora entregando a bênção apostólica. Senhor Deus, Pai eterno, coloco neste momento a mim, a Jandira, essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença. Na autoridade que Tu me deste dos altos céus, como embaixador do Senhor aqui na terra, eu determino que tenhamos uma semana mais que abençoada, em nome de Jesus. Sempre louvando e agradecendo, sempre tendo motivos de sobra para dar somente a Ti a glória devida, em nome de Jesus.